Fala, galera! Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Sentimento Tricolor. E nesse vídeo eu trago um resumão da super entrevista, quando eu digo super, porque durou mais de 2 horas, né? O presidente Mário Bittencourt hoje. Ele passou a limpo os seus 2 anos de gestão à frente do Fluminense. Algumas informações já tinha saído naquela matéria do GE, na qual tem uma live e um vídeo aqui no canal. Mas tiveram algumas coisas novas também que eu acho importante e relevante trazer aqui para vocês, tá? Então fiquem ligados até o final, porque eu preenchi alguns tópicos aqui. E um dos últimos tópicos eu tenho certeza que é de interesse da torcida, tá? Então fica ligadinho aqui que depois da vinheta eu já volto, hein? Bora, galera, chega mais. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, viu? Peço com muito carinho para você se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa um comentário. Você sendo torcedor do Fluminense, aqui é a sua casa. Se não você, caso você não seja torcedor do Fluminense, mas simpatize com o nosso clube, também você é muito bem-vindo. Se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário, me dizendo o que você está achando do momento do nosso Flusão e também sobre essa entrevista do Mário Bittencourt, né, que durou muito tempo, como sempre, né, galera? Quando o Mário se pronuncia, já dura. Hoje foi um pronunciamento dele, ele falou, fez uma apresentação com slides e tudo mais sobre os 2 anos de gestão dele. E logo em seguida ele abriu a live, né? Abriu ali a entrevista para as perguntas dos jornalistas. E aí eu separei alguns tópicos importantes aqui, e alguns desses tópicos que eu separei, eu tirei do jornalista Marcelo Neves, fez algumas publicações no Twitter, então tirei algumas informações de lá, fiz algumas anotações minhas aqui também. É importante dar sempre os créditos, né, ao excelente trabalho dos jornalistas, e o Marcelo Neves é um deles, tá legal? Então vamos lá, galera. A primeira coisa que eu separei aqui foi o seguinte. O Mário falou que nos últimos 2 anos, na gestão dele, o Fluminense não pegou nenhum empréstimo bancário. Então, assim, isso é uma excelente informação, porque o que mais a gente via era isso, o Fluminense pegando empréstimo com o banco para poder pagar salário, pegar dívida, empréstimo às vezes até com pessoa física, pessoa jurídica, enfim. Segundo o Mário, o Flu não pegou empréstimo nos últimos 2 anos. Essa é a primeira informação importante. Repetiu o que ele já tinha dito, que se continuar assim, as dívidas do Fluminense serão sanadas nos próximos 9 anos, e ele fez questão de frisar novamente que não é quitada, não vai zerar, mas vai ficar uma dívida administrada. O Fluminense terá fluxo de caixa. Isso pode se resolver antes? Claro que pode. O Fluminense começar a conquistar títulos, ganhar essas premiações milionárias. Só a Copa do Brasil paga mais de 60 milhões de reais. Vai que, já que Xerém produz jogador o tempo inteiro, vai que surge mais um super talento e a gente consiga vender pelo valor que realmente ele merece. Então, assim, 9 anos é um prazo máximo, mas se as coisas derem certo, e eu, André, espero muito que dê, essa dívida pode ser sanada antes, tá? O Fluminense também está desenvolvendo o projeto Flulegends, que em homenagem é dedicado ao relacionamento com ex-atletas e ídolos do clube. Isso pode parecer uma notícia a princípio assim, meio sem relevância, mas não é não, tá? É importantíssimo saber, quando nós falamos assim, ó, nós somos a história, a gente enche a boca para falar isso, né? Nós torcedores. Mas se nós somos a história, o Fluminense é a história, a gente tem que agradecer a todos esses atletas e ídolos que já passaram ao longo de quase 120 anos. Então, é importantíssimo esse projeto aqui que está sendo desenvolvido, tá legal? Vamos lá. Ele mais uma vez falou que o Fluminense não chegou àqueles 30% de aumento na folha salarial que ele tinha prometido ao término da temporada 2020 e que sim, reforçou mais uma vez que tem espaço para contratação. Não falou se vai ser 1, 2, 3 jogadores, qual a posição, mas falou assim que o Fluminense está de olho no mercado, deve reforçar a sua equipe, não só para as oitavas da Libertadores, Copa do Brasil, mas logicamente para o Campeonato Brasileiro, tá? E isso talvez, eu não sei se é coisa da minha cabeça ou não, mas eu entendi de uma forma que o Fluminense de repente pode até contratar um jogador que não possa jogar a Libertadores, a Copa do Brasil, mas que pode ser muito útil no Brasileiro, né? Um exemplo disso é o Casares. Casares pode jogar Libertadores, mas não pode jogar mais a Copa do Brasil. Mas vai reforçar a gente, vai nos ajudar durante o Campeonato Brasileiro. Ele também falou, galera, que o Sub-23, essa equipe de aspirantes, né,
que ela custa entre 5% e 7% da folha do futebol profissional. E deixou claro isso, que esse time de aspirantes, ele não é uma outra categoria de base do Fluminense. Esse time sub-23 faz parte do futebol profissional e que ele custa mensalmente de 5% a 7% da folha. Aí citou lá o exemplo do Martinelli, né, que o Martinelli estava mantendo a forma. Claro que o Martinelli é de Xerém, ele é oriundo lá das divisões de base do Fluminense, mas quando ele subiu para o time principal ano passado, ele estava se mantendo em forma nessa equipe de aspirantes. Então ele citou o exemplo do Martinelli, e que caso o Martinelli seja vendido, ele já paga aí quase 10 anos de projeto sub-23, e que ele vale muito a pena, e ele fez questão de defender esse projeto, viu? Também falou que a conclusão do CT Carlos Castilho, custará entre 23 e 25 milhões de reais. Isso ele já tinha dito pra gente naquela visita que foi feita lá por mim e outros canais também no CT. Então, assim, novidade nenhuma, pelo menos para mim, 25 milhões de reais. E me parece, se é que eu não estou errado, que o CT custou 25 milhões de reais. Ou seja, no total, para o CT ficar pronto do jeito que tem que ficar, vai custar mais de 50 milhões de reais e será um dos CTs mais caros do Brasil, sem sombra de dúvidas, viu? O sócio futebol, isso é uma excelente notícia, teve receita recorde em 2020, arrecadando, galera, 11 milhões de reais. E para essa notícia, eu coloco uma imagem aqui para vocês, que foi o gráfico, né, que foi apresentado lá. Então, se a gente reparar aqui, ó, aumento de 141% no número de adimplentes no sócio futebol. Quando o Mário assumiu a presidência, em junho de 2019, o Fluminense tinha míseros 13.065 sócios. E pulou agora, no momento, né, para 31.609 sócios. Isso aqui ele está contando a data de hoje, tá? Mas a gente tem que lembrar que o sócio futebol do Fluminense chegou aí a quase 40 mil sócios, né? Do lado direito aqui, galera, desse slide, né? Ele mostra aqui o aumento de 69% da receita média mensal. Em junho de 2019, o Fluminense arrecadava 490 mil reais por mês e atualmente arrecada 830 mil reais somente com sócio futebol. Durante a pandemia, o sócio futebol subiu de 23.944 para os atuais 31.609. A receita média atualmente, como eu já falei ali em cima, é de 830 mil e o ticket médio, porque tem vários planos, né? Plano de R$ 9,90, plano de 35, o ticket médio é de R$ 27 reais. E o Mário frisou que esse é um ticket médio muito bom. E como eu já falei aqui, a receita recorde em 2020 de 11 milhões de reais. Galera, tá muito claro para mim, e eu já repito isso há muito tempo, que nós, torcedores, podemos ser o maior patrocinador master já existente na história do Fluminense, tá? O Mário, nessa mesma fala, ele chegou a citar o exemplo do Grêmio, do Internacional, que pagam de 30% a 40% da sua folha salarial só com o dinheiro do sócio futebol. Ele chegou a citar o exemplo de 60 mil sócios, que seria aí um número mágico, e com esse número de sócios, a gente conseguiria ter um time muito mais competitivo e que brigasse por todos os títulos, né? Todos os campeonatos na qual disputasse. Claro, ele chegou a falar, né? Se tiver 100 mil, 150 mil, melhor ainda. Mas 60 mil é um número mágico, né? Palavras do Mário, e que se a gente conseguisse alcançar, o Fluminense realmente ia mudar de nível no cenário do futebol brasileiro. Uma outra coisa que ele falou também, galera, foi a evolução do faturamento por meio dos patrocinadores. Vou colocar aqui na tela também. Ele faz uma comparação de 2019, quando ele chegou, para agora, depois do patrocínio Master da Betano. O Mário só se esqueceu de falar que durante esses 2 anos, o Fluminense ficou sem patrocínio também na gestão dele, né? Claro que teve a pandemia e tudo mais, realmente é uma dificuldade você conseguir patrocínio sem jogo de futebol, mas a partir de junho e julho do ano passado, quando o futebol voltou, várias equipes gigantes do futebol brasileiro conseguiram patrocínio e a gente não. Só foi conseguir agora, tá? Isso é apenas uma opinião minha das palavras do Mário em relação a esse aumento de arrecadação com patrocínio. E eu vou botar aqui na tela. Ó. Em 2019, o Fluminense tinha 8 patrocinadores, arrecadando aí 6 milhões e 800 mil reais aproximadamente.
Em 2020, aumentou um patrocinador, mas o dinheiro diminuiu. Tá? Saiu de 6 milhões e pouco para 5 milhões 334 mil. Em 2021, de janeiro a junho, são os mesmos 9 patrocinadores de 2020. Olha a diferença, hein? E esse valor aumentou para 28 milhões 871.666 reais. Aqui embaixo, galera, tá a quantidade de parceiros. Uma coisa é patrocínio, outra coisa é parceria. Em 2019, o Fluminense tinha 13 parceiros e arrecadava aí quase 2 milhões e 400 mil reais. Em 2020, aumentou o número de parcerias e aumentou também o valor arrecadado. Passou para 3 milhões e 669 mil. Em 2021, de janeiro a junho, diminuiu o número de parceiros em relação a 2020, mas a grana aumentou. Está aqui, ó, em 4 milhões 54 mil 692 reais. Então, assim, há uma clara evolução, sem sombra de dúvidas, mas o Fluminense ficou meio que no limbo ali, né? De junho, julho de 2020 até agora. Claro, se esses patrocínios tivessem sido conseguidos antes, esses números seriam melhores ainda. Mas é muito claro que está em evolução, está melhorando. E a nossa camisa, segundo o próprio Mário, só de patrocínio na camisa tem algo na casa dos 13, 14 milhões de reais. Se a gente pensar que em 2020 o dinheiro arrecadado com sócio futebol foi o recorde, arrecadando 11 milhões, a gente está muito perto, né? Ou seja, o sócio futebol está muito perto de arrecadar, galera, toda a grana da camisa do Fluminense. Com Betano, com Zinzane, com o Hotel Nacional, com tudo. Com todos aqueles patrocinadores, o sócio futebol na casa dos 31 mil aí está arrecadando quase a mesma coisa. Ou seja, você que pode, seja sócio, independente do plano que for. Até porque eu já vou antecipar um outro tópico aqui na frente. O Mário falou que assim que o futebol voltar, a preferência será dos sócios que ficaram pagando em dia esse tempo inteiro sem público no estádio. E como a volta será gradativa aos estádios, a preferência serão desses sócios, desses torcedores. Então, assim, independente disso, se você puder, seja sócio, nem que for com plano de R$ 9,90, porque você vai estar ajudando muito o clube que você ama, tá legal? Então, essa parte eu já falei. Aí teve um trecho lá que foi perguntado sobre as notícias do Metinho. E ele falou que 110% das notícias sobre o Metinho são mentirosas. Aí fez um discurso lá de quase 10 minutos no final da entrevista coletiva dele. Chegou a citar, inclusive, galera, a fala do Roger. O Roger e sua comissão técnica ontem no vestiário do Maracanã demonstraram uma insatisfação muito grande. Falaram que estão há 30 anos no futebol, passaram por clubes gigantes, assim como o Fluminense, como o Grêmio, como o Palmeiras, e que nunca viram na carreira deles, em nenhum clube no qual eles passaram, tanta tentativa de notícias ruins, de invenção, de mentiras e tudo mais. E galera, eu sei como isso é difícil. Nosso canal tem 9 meses. Eu já errei aqui no canal, tá? Na intenção de passar uma notícia. Ainda era muito novo, não tinha experiência. E no calor da emoção, acabei cometendo erro. Mas foi um erro em 10 meses de canal. O problema é que tem canais, tem pessoas que já fazem isso há muito tempo e cometem erros um atrás dos outros, né? E eu sempre falo isso para vocês, isso contamina a torcida do Fluminense. Errar é humano. Eu não conheço um jornalista de profissão, que não tem errado ainda. Às vezes você dá uma notícia, a notícia não procede, a notícia é falsa. Até a gente descobrir quem são as nossas fontes de verdade, você vai cair numa pegadinha, você vai errar. Isso é normal. Eu tento minimizar ao máximo os erros aqui no canal. Já errei. Provavelmente vou errar de novo ao longo dessa minha caminhada, que é tudo muito novo para mim, mas sempre com a intenção de ajudar o Fluminense. E hoje eu tomo um cuidado absurdo quando eu recebo alguma informação, principalmente quando vem de fonte, galera. Eu procuro checar 1, 2, 3 vezes. 3 vezes? 3 vezes não dá, né, André? Não vou nem editar. Vai ficar o erro aí pra galera, porque eu não falei que errar é humano, que a gente erra? Então, procuro checar 3 vezes com 2, 3 pessoas diferentes, porque eu sei da minha responsabilidade hoje aqui. E essa impressão que eu tenho, quando eu abro uma live pós-jogo, após vitória do Fluminense, e vejo muitos torcedores reclamando, caindo na pilha, às vezes, de notícias sem completo fundamento, é isso aí, ó. Já chegou, inclusive, na comissão técnica do Fluminense,
e a gente tem que passar por isso, né? Do cara falar que está há 30 anos no futebol e nunca viu um clima tão ruim de uma parte da torcida, de uma parte da mídia tradicional e também da mídia especializada, na qual me incluo. Eu sou um canal independente. Já errei, mas procuro ter muito, muito, muito cuidado para não errar de novo. A gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente fala, né, galera? Então, seguindo aqui, excelente notícia essa. O Mário revelou, soltou lá, a comunicação nem queria, mas o Mário soltou aqui a 4ª camisa do Fluminense. Será lançada ano que vem e o torcedor, você que está aí do outro lado, é que irá escolher essa camisa, tá? Será uma votação online e a gente vai poder escolher a 4ª camisa do Fluminense. Isso é muito bacana, a gente que gosta, né? Sempre de camisas diferentes. Essa aqui é de treino, não é de jogo, mas enfim. O Fluminense vai lançar aí a 4ª camisa de jogo ano que vem. A volta do público. Ele falou que só vai voltar o público no Maracanã quando voltar em todo o Brasil. Ele não aceita um estado ter público e o outro não. Ele quer igualdade de condições. Então, sem previsão de volta de público, somente quando todo o Brasil for liberado. E essa pergunta surgiu porque o Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, antecipou o calendário e o prefeito Eduardo Paes falou que até o dia 31 de agosto, todos os adultos da cidade do Rio de Janeiro estarão vacinados, pelo menos com a primeira dose. Então a gente já fica naquele... Todo mundo, 100% da população adulta, tá? Então a gente já fica com aquilo na cabeça. Pô, em setembro, então, tem Maracanã liberado, ou até antes, né? Porque a média do que falam por aí é quando 60%, 70% da população está vacinada, você começa a liberar público. Só que ele já deu uma desanimada na gente, falou que mesmo que o Rio esteja com 100% da população vacinada, só vai voltar público no Maracanã quando todas as outras praças tiverem público também. Já falou que pagou dívida de 150 milhões, isso aí a gente já sabe. Uma notícia que eu tinha trazido para vocês, o Fluminense investiu 700 mil reais no DM, no departamento médico do clube, quase R$1 milhão. 500 mil reais em tecnologia, que aí inclui fisiologia, preparação física e tudo mais. 32 contratos foram renegociados, gerando uma economia de R$2,5 milhões de reais. E em 2018, veja bem, antes dele entrar, ele passou uns números aqui antes da gestão dele assumir, o Fluminense gastava com logística esportiva 7 milhões de reais. O Fluminense gastou 7 milhões de reais em 2018. E que em 2021, até agora, o Fluminense gastou 35 mil reais. Aí você deve estar falando assim, não é possível. A gente saiu de 7 milhões para 35 mil reais, realmente não é possível, né? Primeiro, que ele pegou os números, como ele mesmo falou, até o Campeonato Carioca, né? Então, no Campeonato Carioca, você não tem logística praticamente nenhuma. É ônibus rodando aqui. Saquarema, Volta Redonda, Maracanã, Engenhão, São Januário. A logística é quase nada. É isso aqui. 35 mil reais. E que é provável que no final do ano, ele falou, quando eu vier fazer a próxima prestação de contas aqui ano que vem, é provável que esse ano, com logística, o Fluminense supere os 7 milhões de 2018. Por quê? Porque nessa Libertadores, devido à pandemia, toda viagem do Fluminense tem que ser com um avião fretado. E cada viagem dessa do Fluminense para o exterior, para um jogo da Libertadores, custa, em média, R$1,5 milhão de reais. R$1,5 milhão de reais. Ou seja, já fizemos 3 jogos fora. Só aí tem R$4,5 milhões de reais. Se Deus quiser, faremos mais 4 até o final da Libertadores. Então, só com o jogo da Libertadores, a gente já vai estourar a logística de 2018, aqueles 7 milhões. Ainda tem todo o Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que o Brasil é um país continental e se viaja de norte a sul o tempo inteiro, né? Então, só deixando aqui uma ressalva, que esses 35 mil reais aqui é um valor insignificante, mas ele é referente ao Campeonato Carioca. Tá legal, galera? O vídeo ficou um pouquinho mais longo, 20 minutos, mas não tem jeito, né? Uma entrevista de 2 horas e meia, eu consegui fazer aqui em 10% no tempo, para te dar uma ideia. Eu acho que ficou um tempo razoável, tá? Se você quiser ver a entrevista inteira, tá salva lá na Flu TV, mas senta porque é 2 horas e tal de entrevista. Tá legal? Entrevista não. Ele dando uma satisfação para a torcida, mostrando o trabalho dele, depois aproximadamente em 1 hora de perguntas e respostas. Tá legal, galera? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.